Fala aí, galera do segundo ano C da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral São José. Aqui estamos na aula para que a gente possa corrigir a atividade da nossa aula anterior, onde o objeto de conhecimento foi a Revolução Pernambucana dentro do contexto do período joanino, ou seja, da corte aqui no Brasil, da corte portuguesa, a partir de 1808. Então, vamos compreender um pouco desse contexto, né? A Revolução Pernambucana, ela foi um movimento emancipatório, ou seja, eles queriam, proclamar uma independência em Pernambuco, independência de Portugal e de todo o resto do país, ou melhor, da colônia, que era o Brasil. Então eles queriam, tinha essa ideia emancipacionista de independência, né? Além disso, foi um movimento com ideais iluministas, com uma ajuda, com uma influência muito forte de padres, né? O Frei Caneca da igreja, ele foi um dos que participou aí dessa revolução. Inclusive, além dele, o Seminário de Olinda, que teve grande influência, né? O Areópago lá de Pernambuco, que também influenciou através das lojas maçônicas também. Essa galera toda, elitista também, passa a influenciar os filhos dos aristocratas que iam estudar na Europa, que iam estudar nos Estados Unidos, trazem esses ideais de república, de direitos, de um governo mais moderno, um governo que fosse realmente para todos. Então, nesse ideal, nesse resumo, nós temos a Revolução Pernambucana. E só para a gente entender o contexto, o povo de Pernambuco estava chateado, né? Porque quando a corte transmigra para o Brasil em 1808, o rei de Portugal, além de trazer todo o ouro lá de Portugal, que era extraído no Brasil, o rei de Portugal passa a bancar a corte aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. E quem pagava a corte, quem bancava a estadia da corte com casas, com salários, com festas numerosas e riquíssimas, era o povo das províncias do Brasil. Inclusive, Pernambuco tinha uma obrigação, que era a de pagar o imposto da energia do Rio de Janeiro. Então, pasmem, a galera do Rio de Janeiro, portuguesa, que estava morando por lá junto com a corte, não pagava a energia. Quem pagava era o povo de Pernambuco para eles em um imposto, em um tributo. Então, gente, a galera de Pernambuco estava querendo realmente meter o louco em uma revolução. E aqui nesse contexto, o povo de Pernambuco, a elite aristocrática, né? A galera que queria liberdade de credo, que queria liberdade de culto, a galera que não queria mais pagar imposto, os soldados de Pernambuco que recebiam salários pequenos, irrisórios, sem direitos, eles queriam um salário melhor. Então essa galera toda se une para essa revolução. Sobre a Revolução Pernambucana, em 1817, é correto afirmar que... Então, o que seria correto a gente afirmar aqui, tá certo? Letra A. Ficou restrita a capitania de Pernambuco, que, naquela época, abrangia os atuais estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e Bahia. Meu povo, primeiro que Pernambuco não dominava toda essa região de províncias, tá? E essa capitania, a província de Pernambuco, passou, na realidade, a influenciar outros locais, né? Como Rio Grande do Norte, como Alagoas, né? Como Paraíba e principalmente o Ceará, né? O caso da Bárbara de Alencar, como a gente já estudou e como vocês pesquisaram também, tá certo? Então a letra A está errada devido a isso, tá? É bom a gente lembrar que essa galera, né, de Pernambuco, apesar de querer uma emancipação, não tinha domínio sobre esses outros locais, essas outras capitanias, tá? Então, letra A seria errada. Letra B. Em função do caráter popular e da grande participação dos setores pobres da sociedade recifense, entre eles soldados, artesãos, ex-escravos e escravos, ficou também conhecido como Revolta dos Alfaiates ou Revolta dos Búzios. Não. Revolta dos Alfaiates em outro contexto, tá? Essa revolta aqui é conhecida como Revolta dos Padres, tá certo? Pela influência dos seminários e do Frei Caneca. Então, letra B está errada também. Letra C. No Ceará, a revolução foi trazida pelo capitão Mó da Vila do Crato,
José Pereira Filgueiras, que lutou contra aqueles que apoiavam a coroa, como José Martiniano de Alencar e sua mãe Bárbara de Alencar. Galera, José Martiniano de Alencar e sua mãe Bárbara de Alencar, pelo contrário, eles não apoiavam a coroa. Eles tentaram levar para o Crato a revolução, tentaram iniciar um novo governo, mas foram descobertos e presos, tá certo? Inclusive lá em Fortaleza tem, no forte, o calabouço da Bárbara de Alencar, para quem quiser passear e visitar lá. É muito bacana ver essa história, tá? E letra D, que por exclusão sobrou ela, é a nossa correta, teve causas variadas. A influência do ideal liberal e iluminista, a crise econômica advinda da seca, do aumento de impostos e da concorrência externa do açúcar e do algodão produzidos na região, além da grande presença de portugueses nos cargos públicos. Então, assim, Pernambuco, historicamente, tinha cargos públicos de brigadeiro, de governadores do próprio Pernambuco. E Dom João estava indicando todas as pessoas de cargos importantes de Pernambuco perderam seus cargos e deram vagas para portugueses. Então, a galera também fica bem revoltada com isso. Letra D seria a nossa correta, tá bom? Passando para a próxima. Após derrotarem as tropas defensoras de Portugal, os revoltosos formaram um governo provisório composto por 5 membros. Além disso, estabeleceram a formação de um grupo de emissários que difundiram o movimento para outros locais, outras capitanias do Brasil e em algumas nações europeias. Esse fenômeno histórico, conhecido como Revolução Pernambucana, chegou através do governo provisório, inclusive Então, no ideário iluminista, eles queriam proclamar uma república e conseguiram proclamar essa república durante praticamente 3 meses. Letra B seria a correta. Abolir a escravidão é errado. Eles não conseguiram abolir a escravidão porque existia uma forte pressão da elite que estava ajudando na revolução, tá? Eles não queriam instaurar uma nova monarquia, eles eram contra a monarquia. Eles também nem queriam expulsar os portugueses do Brasil, eles queriam, na realidade, era ter o direito de poder ter autonomia no seu próprio local, que era Pernambuco. Eles não conseguiram também o reconhecimento internacional como órgão de poder no Brasil, até porque essa revolução ela não se espalhou, ela ficou apenas em Pernambuco, tá certo? Então, letra B seria a nossa correta. Assim a gente finda a nossa atividade. Espero que tenham compreendido. Fiquem com Deus e até uma próxima.